Meu pai em casa, que nós aprendemos a cantar, tocar, palavra. Foi assim que Deus chamou. Dos 7 irmãos, um falecido. Dos 6, 5 são pastores no Brasil e um é presbítero da Assembleia de Deus. Foi meu diácono na igreja da OMS. Depois que eu saí, ele foi para a Assembleia de Deus e cantam, e cantam. Eu estou lendo um livro que chama Inquisição. Interessante, porque eu já estudei isso em faculdade, no seminário, eu estudei Inquisição, História da Igreja. Mas eu vi na minha biblioteca, eu vi um livro Inquisição, eu falei assim, será que eu já li esse livro aqui? E eu abri. Quando eu abro um livro que não tem nada arriscado, eu falo, não li. Levei para casa e comecei a ler. Irmãos, é uma barbaridade como a igreja sofreu na mão dos imperadores, imperatrizes e na Idade Média na mão da igreja romana. Uma coisa fora do normal. Eu estou dizendo fora do normal porque não morria 100 pessoas, não. Morriam 100 mil pessoas que eles mandavam matar. Era uma coisa cruel. Uma tal de Imperatriz Irene, mais ou menos no ano 800. 797, ela reinou até 802, pouco tempo. Ela matou mais de 100 mil agnoses, que eram um grupo de crentes fiéis a Deus. E assim por diante. John Wycliffe, que muitos sabem quem é, que era um tradutor da Bíblia, morreu e foi enterrado. Depois de ser espancado, preso e tudo, aí ele morreu e foi sepultado. 40 anos depois, a igreja romana tirou os ossos dele para queimar. Falou, ele merece ser queimado. É brincadeira uma coisa dessa. Sabe, isso é só o que eu estou lembrando agora, mas são cada coisa, cada tortura, cada sofrimento. Então, nesses momentos, teve agora um rapaz, que eu não lembro o nome, me fugiu, mas eu vou lembrar. Ele foi torturado, aí para negar a fé em Jesus, e ele renegou. Ele assinou um papel diante da igreja, assinando que ele estava renegando Jesus, e para ele não morrer com medo de morrer. Ele negou, mas ele não teve mais condições de ter paz na alma. Ele ficou apavorado, até que uma hora ele não aguentou e disse, eu quero dizer, aí quando foi dar uma palavra, ele foi dar uma palavra no templo. Você pode dar uma palavra aqui sobre você ter renegado a sua fé em Jesus, ao cristianismo, que eles diziam, aos evangélicos. Aos evangélicos, você pode dar uma palavra? Ele subiu, tremendo, mas ele falou assim, eu quero só dizer que eu não quero negar Jesus de jeito nenhum. Jesus é o meu Senhor, é o meu Deus, pode me botar na fogueira, pode fazer o que vocês quiserem. Eu arrependo, eu estou amaldiçoando dessa minha mão direita que assinou aquele papel, porque eu não deveria ter assinado o papel renegando Jesus. Aí pegaram ele e levou para a fogueira, e amarrou no tronco, começou a queimar, ele levantou a mão e gritava, ô mão maldita que assinou aquele papel renegando Jesus, e eu não nego nesta hora. E morreu queimado numa fogueira. Isso é só para vocês terem ideia que nós estamos vivendo assim, uma era, sabe, de mar de rosa. Aqui na América, no Brasil, em outros países, sabe, não há perseguição de crentes. Aí eu estava pensando comigo, e calúnia, né? Mas tem o sofrimento da calúnia, de inventar coisas contra a gente, principalmente nós líderes. Isso não é sofrimento. Em vista do que eu estou lendo na Inquisição, não é nada, não é nada. Então não dá para recuar. Hoje eu quero falar para vocês, quero estudar com vocês, um discípulo que também passou por esses momentos terríveis. Quando Jesus estava sendo condenado, ele negou Jesus, ele confiou muito nele mesmo e negou o Senhor Jesus por 3 vezes. É a história do apóstolo Pedro, o Pedrão, fera. As 2 cartas que Pedro escreveu no final da Bíblia são cartas tremendas. Hoje está falando com a minha esposa sobre isso. Ele também falou, além de Paulo, além do Apocalipse, além do Antigo Testamento, Salmo 37, falando sobre reinar na terra. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra. Ele também, Pedro escreveu, mas nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É tremendo ver homens tão simples, não era sem estudo. Estudou, porque o judeu tinha que estudar, mas não tinha faculdade, não tinha doutorado.
Então, quando fala uma pessoa indouta na Bíblia, quer dizer que não tem doutorado, mas sabia escrever, tanto é que escreveu 2 cartas. E João também sabia escrever, escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 cartas à igreja, homens que escreviam, só que não eram doutores. Aí a Bíblia chama que esses homens eram indoutos. Isso é só para a gente entender o que é indouto, o que é doutor. Indoutos é que não é doutor. Muito bem, queridos, vamos orar. Deus, nós temos em mãos a Tua palavra. Queremos meditar, meu Deus, sobre o sofrimento, as dúvidas que passam pela nossa cabeça quando estamos enfrentando dificuldades. Pedimos para que o Senhor caminhe conosco, que esteja ao nosso lado. Que o Espírito Santo possa retirar da nossa alma, do nosso coração, fé absoluta, fé firme, inabalável na pessoa de Jesus. Abençoa cada crente, aqui é a nossa oração em Teu nome, assim seja, amém. No capítulo 22 de Lucas, abra aí, 22 de Lucas. Uma coisa interessante é que no capítulo 22 fala da ceia. Nós estamos começando a Páscoa e nós estamos com a ceia do Senhor hoje. No dia 5 de abril, nós teremos a outra ceia no dia da ressurreição. O pessoal está convocando, as igrejas evangélicas no Brasil estão convocando para um jejum e oração no dia 5 de abril. Nós vamos entrar nessa, que diz quem sabe fazer, que faça um cartaz para a gente colocar no templo, para a gente lembrar. E nós vamos vir para cá, para a ceia do Senhor, em jejum, e voltar para comer em casa ou no caminho, mas queremos participar dessa ceia em jejum. Bolsonaro convocou, todos os pastores, pelo menos os mais renomados no Brasil, convocaram a igreja para essa oração em jejum no dia 5 de abril. Na ceia do Senhor, vocês irão ver aqui a partir do versículo 15. Ele diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Amo isso. Recebendo um cálice, presta atenção que aparece um cálice. Ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele pegou o quê? Ele tomou quantos cálices? 2. Lá em cima, recebendo um cálice. Agora, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O cálice da ceia era um cálice normal. Eles tomavam, todo mundo tinha o seu copo, tinha a botija lá que botava o vinho para eles tomarem. Mas na ceia, na Páscoa do judeu, tinha sempre um cálice principal no centro da mesa. Aquele cálice era para ou o Messias pegar, ou o precursor, ou João Batista, no caso, ou Jesus, só eles podiam pegar esse cálice que ficava no centro da mesa. Jesus pegou o cálice, repartiu entre eles, depois Jesus pega o cálice. Aí ele declara o seguinte, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então Jesus é o Messias, é o Cordeiro de Deus que pegou esse cálice. E ele está falando, eu tenho que sofrer, eu não vou beber mais do fruto da videira, até que venha o reino, até que se cumpra o reino de Deus. Os discípulos sabiam que Jesus ia sofrer. Ele não deixou isso às escondidas, mas ele disse, eu vou sofrer, eu estou indo para um caminho de sofrimento. Quando Jesus falava isso, os discípulos não entendiam muito bem, porque eles tinham na mente uma esperança de que Jesus ia fazer uma revolução, como Judas Macabeu fez. 100 anos antes de Jesus, houve um judeu chamado Judas Macabeu, juntamente com seus irmãos, que fizeram uma revolução lá em Jerusalém e conseguiram Jerusalém para si. Então, por isso que tem os livros apócrifos chamados 1º Macabeus e 2º Macabeus. É a história de Judas Macabeu.
que a Igreja Católica inseriu na Bíblia, mas não são livros inspirados. Eles esperavam que houvesse uma outra revolução. Jesus lutando, espada, para acabar com o governo de Roma. Aí eles discutiam. Mas eu acho tão interessante que no meio da confusão aqui, olha só o que é que eles estão preocupados. Veja o versículo 24. Pedro está entre eles. O que diz o versículo 24? Surgiu também uma discussão entre eles. Acerca de quê? Que igreja é essa, hein? Que igreja? Estão discutindo. Momento de sofrimento, eles estão discutindo quem é o maior aqui. Jesus, quem é o maior? Lembra da mãe egoísta que falou, Jesus, eu quero que você coloque o meu filho, João de um lado e André do outro, no trono do Senhor. Aqui eles estão discutindo quem é o maior. Aí Jesus disse, olha, o mundo aí, as nações dominam sobre as pessoas, exercem autoridade sobre elas, e são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior dentre vocês deve ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Você quer ser o maior? Eu estou entre vocês, eu estou sentado à mesa, eu que sou, podia dizer no nosso linguajar, eu que mereço ser grande e sou grande. Como eu li aqui na semana retrasada, Pedro dizendo, o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso é interessantíssimo. Agora os discípulos estão brigando para ver quem é o maior. Aí Jesus disse assim, olha, eu vou sofrer, eu vou morrer. Quando ele fala isso, olha só o versículo 28. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante minhas provações. Vocês têm estado comigo nas tribulações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim. Mas para que vocês possam comer e beber à minha mesa, ao meu reino, e sentar-se em trono, julgando as 12 tribos de Israel. Isso aqui é profundo também, escatologicamente falando. Aí Simão, quando ouviu Jesus falar que ele ia sofrer provações, lutas, ele ficou doido. Simão, Simão, disse o Senhor Jesus para ele, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu o quê? O que ele responde? Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte, para a espadada, para a briga, eu estou pronto para isso. O que significa? Significa autoconfiança. Pessoa confia em si mesmo, na sua força, no seu poder. Eu estou pronto a dar espadada, mas o Senhor não vai morrer de coisa nenhuma. Só a graça, irmãos. Quantas vezes a gente passa por isso também? Não, eu não vou enfrentar isso, eu não mereço isso, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Eu falei, Jesus, só a graça. Aí Jesus disse sobre a humildade, coloca isso para eles. Aí o Senhor diz assim, eu falei para vocês para não levar alforge, para não levar ouro, nem prata, nem 2 túnicas. Agora começa a pegar. Eu falei para vocês não levar espada, deve pegar. Veja o versículo 38, não só Pedro. Os discípulos disseram, vê, Senhor, mas o escritor de Mateus diz que Pedro estava com essas 2 espadas. E os discípulos disseram, vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, disse Jesus, respondeu ele. Discípulos de Jesus com espada escondida debaixo da roupa, olha só. E não era uma só não, eram 2. Porque se uma cai no chão, eu tenho outra na cintura. A gente vê que esses homens estão pensando assim na matéria, estão pensando na terra, estão pensando na carnalidade, estão pensando numa guerra corporal. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Aí depois disso, aí o Senhor Jesus está angustiado, 44, angustiado, ele orou ainda mais intensamente, o seu suor era como gotas de sangue, que caiu no chão, lá no jardim do Getsêmani. Quando se levantou da oração, versículo 45,
e voltou aos seus discípulos, encontrou-os fazendo o quê? Dormindo. E que mais? Dominado pela tristeza. No meio da tribulação, a tristeza toma conta, a decepção toma conta da nossa vida. E quando a gente está chateado, quando a gente está cabrunhado, quando a gente está numa situação dessa, sabe o que a gente tem vontade de fazer? Dormir o dia todo. A gente não quer pensar no assunto, a gente não quer falar no assunto. Eu preguei isso aqui e repito, no jardim do Getsêmani, quando Jesus estava orando lá, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, havia um sombrio, uma nuvem diabólica, querendo matar o Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani. Deus o livrou. Hebreus capítulo 5, 7, diz, ele clamou com lágrimas em alta voz, e Deus o ouviu e o livrou da morte. Não morreu no Getsêmani, mas ele vai procurar amizade. Lembra do sermão que eu preguei sobre Paulo? O que impedia Paulo? Circunstâncias, falta de um amigo. Jesus está angustiado, ele corre para encontrar os amigos dele, Pedro, Tiago, João, os discípulos. Encontrou-os dormindo, estavam dominados pela tristeza. Oh, meu Deus! Por que estão dormindo? Disse o Senhor, perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Não está na hora de dormir. Nós estamos enfrentando batalha espiritual, está na hora de orar. Essa convocação para o dia 5 de abril foi muito oportuna. Nós estamos na hora de orar. Eu peguei, não sei quem mandou para mim, um quarteto cantando. É hora de orar, é hora de clamar. Interessante que esse quarteto que eu coloquei, um cara só faz as 4 vozes. Uma coisa tremenda, vai cantar assim lá longe. O cara ficou harmonioso, certinho, um cara só fazendo as 4 vozes. Falei, Jesus amado, se eu soubesse fazer isso. A tribulação chega, a tristeza chega junto, o dormir é a melhor solução, mas Jesus está dizendo, não é hora de dormir, é hora de orar, para que a gente não caia em tentação. Aí lá no Getsêmani chegam os soldados, prendem Jesus, Judas o trai, seu discípulo, dá um beijo nele e ele é traído. Nisso, as espadas começam a trilhar. Versículo 49, ao verem que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles, nem pediu, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Quem vocês acham que cortou a orelha do sumo sacerdote? Pedro, que estava com a espada. E aqui não diz que ele deu um cortinho, não. Ele decepou, a orelha caiu. Tum! Alguém disse, eu falei assim, eu vou concordar com quem disse isso, que a espadada não era para a orelha, era para o pescoço. É que o rapaz tirou o pescoço fora, pegou só na orelha. E a orelha caiu no chão. Agora vai começar a guerra. Jesus, pode parar, basta. Aí Jesus disse assim, mete a sua espada na bainha. Quem tira a espada da bainha, morrerá pela espada. Olha só como Jesus ensina. Jesus foi, orou, pegou a orelha, colocou no lugar, orou, a orelha do homem ficou curada. Na hora. E esses homens estavam prendendo Jesus. Estavam levando Jesus para a condenação. E Jesus, no meio daquilo tudo, calmamente cura o homem, fala para os discípulos pararem, não é para fazer isso. Como Jesus é maravilhoso. Aí Jesus diz assim que eles estavam no meio das trevas. Olha só o versículo 53. Todos os dias eu estive com vocês no templo, falando para os soldados, para os sacerdotes, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês. Que hora? Quando as trevas reinam. Irmãos, preguei sobre Apocalipse na live, versículo por versículo. Nós estamos vivendo um período de trégua, mas vai chegar o momento da grande tribulação, do sofrimento. Isso é inevitável, vai chegar. É o momento de trevas. O diabo dominando através do anticristo, do falso profeta, perseguição contra a igreja, perseguição contra Israel. A coisa vai pegar feiamente contra nós. Só que
Quando Israel reconhecer que não tem força para lutar contra os aliados da terra, o mundo todo vai se voltar contra Israel, vai se voltar contra a igreja, Israel vai clamar pelo Senhor, vai lembrar de Jesus. E aí os judeus dos cristãos? E esse Jesus dos cristãos vai clamar, ó Jesus, se tu és Deus, apareça para nós. A Bíblia diz que Jesus desce do céu com poder e glória e vai pegar o anticristo, vai lançado no lago de fogo, falso profeta. Da mesma forma, quando ele faz isso, aí o Senhor vem para reinar com a igreja e com Israel. Nós iremos adorá-lo. Aí diz lá a palavra no Apocalipse, é o dia do Senhor. Aí eu preguei emocionalmente dizendo, o dia do Senhor é o dia da igreja. Quando Jesus voltar, a igreja estará como noiva, junto com Jesus, para reinar com ele para todo sempre. Lindo demais. Então, prendendo-o, 54, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro fazia o quê? Seguia de longe, à distância. Um dos erros de crente é quando você começa a seguir à distância. Estava falando com a Natane essa semana e ela falou isso. Às vezes me sinto desanimado, começo a frequentar a igreja, depois deixo de frequentar, começo a ficar distante. Falei assim, a igreja é uma injeção para você ficar animado durante a semana toda. Quando você falta 2, 3 cultos, você começa a seguir Jesus à distância. Você pode ser presa certa da tribulação, do leão, do lobo. Mas aí ele entra na casa. Já falei isso aqui em outros textos que eu não estou querendo fazer um estudo prolongado. Pedro entrou na casa do sumo sacerdote porque o apóstolo João era parente de Caifás, o sumo sacerdote. Quem colocou Pedro lá para dentro foi o apóstolo João. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Qual foi o erro aqui? Qual é o erro? Sentar aonde? No meio dos escarnecedores. O pessoal está condenando Jesus, estão ali fazendo motinho, nós vamos acabar com ele. Agora nós pegamos o cara, vamos fazer. Aí Pedro senta junto dos escarnecedores. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele sentou no meio dos escarnecedores. Quando acontece isso, Paulo escreveu, as más companhias corrompem os bons costumes. Agora veja só, ele assentou no meio deles. Uma criada o viu, sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, este homem estava com Jesus. Mas ele fez o quê? Negou. Sabe o que ele disse, mulher? Não o conheço. No capítulo 9 de Lucas, Jesus diz para os discípulos, o que é que estão dizendo aí fora sobre mim? Estão dizendo que o Senhor é João Batista, um dos profetas e tudo mais. O que vocês dizem que eu sou? Quem foi que falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem foi? Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Agora alguém diz, você estava com ele, você é um deles. E ele diz, eu não conheço esse Jesus. Estou dizendo que na tribulação a gente começa a fazer e a falar besteiras, coisas que a gente não devia nunca nem pensar. Não conheço. Pouco depois, uma hora, pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles. O que ele disse? Homem, não sou, respondeu Pedro, eu não sou um deles. Você faz parte do discipulado de Jesus, dos discípulos de Jesus? Não negue. E Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Lá em Lucas 9, diante de meu Pai que está nos céus. Coitado de Pedro, está descendo a ladeira, está descambando. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu, o que ele respondeu? Homem, não sei o que você está falando. Irmãos, 3 vezes, não sei quem é o cara, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou, oh meu Deus, hein?
Imagina naquela noite escura, no pátio fogo, lá dentro está Caifás, está Anás, o pessoal que está condenando Jesus, a fogueira está lá no meio do pátio, o galo canta naquela noite. O Senhor voltou-se e olhou diretamente. Quando o galo canta, na hora, irmão, estala, pá! O galo cantou. E Jesus disse que eu o negaria 3 vezes. E eu acabei de negar Jesus 3 vezes. Aí ele olha lá para dentro e vê o Senhor Jesus lá na roda dos sumos sacerdotes, Caifás, Anás e outros. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Irmãos, que cena! Ele lembra, olhou lá dentro, lá, Jesus está com o olho fixo em Pedro, olhando para ele. Já pensou? E o coração? E o coração de Pedro? Vocês já imaginaram? Imaginando que aquilo foi a 200 por minuto. Coração disparou. Aí Pedro se lembrou da palavra de que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Ele sai dali correndo e ele vai chorar amargamente. Falei sobre a Inquisição, gente que não negava o Senhor e morria na fogueira, morria. Eles tinham torturas de placa para quebrar todos os ossos da pessoa, quebrar só os dedos da pessoa, tudo quanto é tipo de tortura que você possa imaginar. Eles tinham apertar a cabeça, estourar a cabeça, o crânio. Agora está aqui o homem que lembra que negou Jesus 3 vezes, ele sai dali e chora amargamente. Agora, queridos, João, capítulo 21, Evangelho de João, 21. Jesus ressuscita, Jesus aparece para os discípulos em casa, no cenáculo, aparece para Tomé, Tomé declara: Senhor meu e Deus meu. Sabe, os discípulos ficam contentes, alguns duvidaram, diz Marcos, mas agora Jesus aparece, sabe aonde? Na praia. Na praia. Aí Jesus, quando chega na praia, Jesus vê os discípulos vindo de uma pescaria frustrada, não pegaram nenhum peixe, voltaram frustrados, e vê Jesus lá na praia. Quando eles enxergam Jesus na praia, sabe o que acontece? Ao versículo 4, João 21, 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Eu vou dizer para vocês uma coisa, como eu não sei. Se Jesus mudava de forma, porque tem muitos textos que dizem que depois que Jesus ressuscitou, muitos não reconheceram. Os 2 discípulos de Emaús andaram com Jesus, Jesus estava pregando para eles, e a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus. Não sei, né? Porque Marcos 16 diz que Jesus apareceu em outra forma. Então, se a Bíblia diz que Jesus apareceu em outra forma, então era de um tipo diferente. Para os discípulos de Emaús, agora Jesus está na praia e eles não reconheceram. Será que não reconhecem Jesus? Andou com Jesus 3 anos e meio? Não reconheceram. Mas Jesus lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam o quê? Não. Vocês têm alguma coisa para comer? Não. Quando o homem diz: eu não tenho, eu não posso, aí é que Deus aparece e dá, e completa, e nos oferece. Quando nós achamos: eu tenho, eu posso, estou com muito, Deus fala: então fica com o seu muito aí, que eu não vou te dar nada. Tem alguma coisa para comer? Não. O que ele disse? Lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Eu tenho um sermão só nesse texto, chamado assim: o maravilhoso intrometido. O maravilhoso intrometido, Jesus, a profissão de Jesus, qual foi com o pai dele? Carpinteiro. Entendia de pescaria? Não. Mas agora está vindo os profissionais de pescaria sem nenhum peixe. Estão chegando à beira da praia, lugar que não tem peixe, tem que ir para alto mar.
Jesus disse, lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Está dito. Quem pesca, eu não pesco, mas já vi a pescaria. Que para você lançar a rede, você lança desse lado, principalmente quem é destro. Você lança do lado esquerdo e você puxa a rede. Para o lado de cá não tem jeito não, porque essa mão aqui, quem joga a rede? Do lado esquerdo não tem. Jesus manda ele jogar do lado direito. Lança a rede do lado direito, lado errado. Se os discípulos pensaram e conversaram, falou assim, isso não vai dar certo não. Lança a rede. Aí um disse assim, Senhor, nós temos trabalhado a noite toda e não pegamos nada. Mas segundo a tua palavra, nós vamos fazer. Já jogou. Quando foram puxar, a rede quase se rompia. E alguém disse, e eu concordo, que a rede não rompeu por milagre. Porque eram 150 grandes peixes. Era para romper a rede não rompeu. Eles puxaram a rede, chamaram os outros. Venha nos ajudar aqui que tem muito peixe. Se você tem muito, Deus não tem nada para te dar. Se você não tem nada, Deus tem muito para te dar. Amém ou não? Agora veja só. O discípulo a quem Jesus amava, quem era? João, que botava a cabeça no ombro de Jesus, o mais novo dos 12. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Pedro. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado. Lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Não dá para pescar aí, queridos. Quando desembarcaram, viram ali, o que tinha lá? Uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Vamos fazer uma pescaria agora que maravilhosa, uma pescada. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, aleluia por isso, e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. A festa não para aí. Tem o peixe, tem o pão, a alegria, o pessoal meio calado, olhando para Jesus, a forma dele está um pouco diferente. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a quem? A Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Sabe o que significa aqui todas as coisas? Jesus está perguntando, Pedro, você me ama? E ele está dizendo naturalmente, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo. Jesus não quer essa resposta. Apacenta minhas ovelhas. Jesus quer uma resposta consciente, racional, culto racional. Quando ele pergunta pela terceira vez, ele fica magoado. Ele diz assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ou seja, tu sabes que eu sou o Pedrão. Tu sabes que eu acabei de te negar. Tu sabes que eu não estou com nada. Mas o Senhor que conhece todas as coisas, sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Aleluia por isso. E daí por diante Pedro se tornou o Pedrão. Foi cheio do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Escreveu as cartas, foi pastor, líder da igreja, um cara fera. Agora, Pedro parece comigo? Parece. Parece com você? Parece. Altos e baixos? Igual. Estamos animados hoje, fervorosos. Hoje, amanhã já não estamos tão fervorosos assim. A luta chega, a gente não sabe nem como lidar, e às vezes extrapola, faz coisas que não deve, fala coisas que não deve. Pedro fez a mesma coisa. Só que Jesus olhou nos olhos de Pedro e o restaurou.
Irmão, Jesus está olhando para você e para mim, para nos restaurar. Seja qual for a sua situação, seja qual for a nossa situação, em momentos difíceis de luta, de problema, de decepção, Jesus está olhando para nós, dizendo, não desanime, fica firme aí, eu estou com você nessa. Esse que eu estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos, diz a palavra. Obrigado, Deus, por esta palavra que o Senhor nos deu hoje. Nós sabemos que é muito melhor a gente aprender com os erros dos outros que com os nossos próprios erros. Se Pedro falhou, se Pedro negou o Senhor Jesus, mas foi recuperado, o Senhor Jesus não lançou na cara dele a negação. O Senhor apenas disse, apacenta as minhas ovelhas, eu confio em você, eu creio em você. Pedro se arrependeu, chorou amargamente. Nos ajuda a nos espelhar em Pedro. Quando estamos fracos, devemos correr para o Senhor Jesus, que é a nossa força, que é o nosso castelo, que é a nossa ajuda. Abençoa a tua igreja para enfrentar este mundo cruel, enfrentar as pessoas cruéis, sem recuar, confiando no olhar de misericórdia do Senhor Jesus, para nos recuperar e nos colocar em pé novamente. Que assim seja. Amém.